Opa! Oi, boa noite, pastor Maninho. Boa noite, pastor Márcio. Como você tá, meu Tudo bom? irmão? Tô bem, graças a Deus. Parece que aí tá Bom, mais frio do que aqui, né? tá, meu irmão, tá assim. Deu uma esfriada pesada por aqui. E Aqui tá tranquilo, aí. deve estar uns 24 só. Ah, então tá maravilhoso. Assim, aqui ainda tá aquele frio de outono, né? Só que, tipo assim, como o outono chega primeiro, ele causa um certo impacto, né? E o Isso. problema do outono é a amplitude térmica, né? Por aqui tem muito isso. Durante o dia, a temperatura sobe bastante e à noite ela cai de repente. Sim. E aqui o outono é o período dos problemas respiratórios. Eita. Boa noite, Matheus. Deus abençoe, filhão. Bom, queridos, deixa eu só começar apresentando para vocês essa figura sensacional com quem eu vou conversar hoje, tá? Pastor Márcio, eu tive o privilégio de trabalhar ao lado dele lá em Natal. Quando eu fui pastor, eu era pastor de juventude na Igreja Batista Cidade Jardim. E aí o pastor Márcio, ele foi ordenado e era pastor de famílias lá, trabalhava com casais. Ele ministrava um curso com a sua esposa, a esposa dele, a irmã Nilce, é muito engajada no ministério também com ele. E eles ministravam um curso, tanto eles cuidavam dos noivos que iam casar, como eles também ajudavam os casais com esse curso e trabalhava vários temas, vários assuntos. E tem testemunho de muita gente que foi abençoada pela vida deles. Pastor Amém. Márcio é aquele cara que você convive com ele, você se apaixona e não quer mais deixar de estar perto. Ó, a galera de Natal começou a entrar agora. É verdade. Tem uma galera, inclusive a irmã Madalena falou que vai assistir, não vai perder de jeito nenhum, que ela tá com muita saudade de você. Eita, que legal, Amadal. Então, queridos, a minha convivência com o pastor Márcio era muito bacana, porque a gente trabalhava junto, né? A gente trabalhava junto na igreja. A gente também convivia junto no seminário, porque o pastor Márcio era meu aluno no seminário, né? Eu era professor, ele era meu aluno. E a gente convivia junto na casa dele, porque a gente era amigo demais. Nós somos amigos, graças a Deus. E o Amém. legal é que o pastor Márcio, ele, na época, né, ele foi militar, ele teve carreira como militar, ele era pastor. Na época, ele era capitão da aeronáutica, ele morava na vila militar. Então, eu ia lá para o quartel, entrava lá com a moral maior do mundo. Olha aí, o capitão Martins autorizou minha entrada. Eu, opa, pois não, senhor. Tinha uns que me davam até continência na entrada. É, Tem uns que me davam até continência, então foi um tempo muito precioso, a gente verdade. conviveu, né? Olha, o pastor Nilva está dizendo bons churrascos na vila. Eita, é É, verdade. rolou Viu, pastor demais. Maninho? Mas, na verdade, a honra é minha, né? Fui seu aluno lá no seminário de teologia sistemática e, assim, você até hoje lá é muito querido, não só pelas mensagens, pregações, né? Mas também como professor do seminário e foi uma honra, viu? Ser seu Graças a aluno. E Deus, isso aí é um graças a Deus. diferencial, né? Quando a gente fala que foi aluno do Maninho, isso aí abre portas, viu? Ah, olha, eu tenho certeza que lá em Natal, lembra? Ah, Olha, irmã Marlene, Deus te abençoe, minha ô, querida. Marlene. É. Então, ó, tenho certeza que lá em Natal, se você disser que foi aluno do pastor Maninho e der R$ 5, você toma uma Coca-Cola lá no Alecrim, em qualquer lugar, viu? Com certeza. Mas então, gente, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre casamento, né? Que é a área que o pastor Márcio tem bastante experiência, ele é pastor nessa área, tem ministrado sobre isso, abençoado muitas vidas. Mas antes da gente entrar no assunto em si, pastor Márcio, eu queria perguntar como é que estão vocês, porque nessa pandemia, essa quarentena, essa coisa toda, é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Estão sobrevivendo? Estão aguentando o tranco? Como é que está aí as coisas, meu irmão? Então, pastor Maninho, nós estamos bem, graças a Deus. Então, boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né? É um privilégio estar aqui com o pastor Maninho, com vocês. No início foi um pouco difícil, né? Essa adaptação, porque apesar de eu estar na reserva, a gente tinha os nossos compromissos na igreja, né? A gente está trabalhando aqui com Celebrando Restauração, plantamos na Memorial, né? E naquele início que a gente teve que se ficar recluso, até se adaptar foi um pouco difícil, né? O Marcelo também, a gente tinha uma grande preocupação no Natal e vindo
Campo Grande, deixando a juventude lá, que ele era bem atuante, né? E a gente não sei se ele ia se adaptar bem, mas, graças a Deus, tudo correu bem, né? O Marcelo se adaptou muito bem na igreja, já está bem atuante, e o relacionamento da gente foi se estreitando. Minha mãe veio morar com a gente, minha mãe tem 91 anos, né? Eu vim para cá para cuidar dela, e hoje somos 5 aqui. A Letícia, não sei se você lembra dela, a namorada do Marcelo, ela está passando aqui a quarentena com a gente. Sim. Então, estamos em 5 É pessoas aqui em sério? casa. Ela já está aqui 2 Que meses. legal, me lembro sim. Então, e Cara, aí graças a Deus. a gente se adaptou É, bem, e é, assim, a família se aproxima, né? sim, 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 sim. Na verdade, eu tenho visto relatos tanto de pessoas que têm dito que a quarentena tem aproximado, né, as famílias, como também tenho visto a Aham, multidão de famílias em crise por causa disso. Por mais misterioso que seja, está perto, está prejudicando muitos relacionamentos. E aí eu quero já aham, aproveitar esse ensejo, pastor Márcio, e perguntar para você o que você, como pelo que você tem acompanhado, pelo que você tem visto, que efeito você acha que a pandemia tem causado sobre os casamentos, cara? A quarentena especificamente, né? Esse fato de aham. ter que estar junto. Então, eu vejo que 2 coisas têm acontecido, né? As famílias que já caminhavam bem, aquela família que tem aquele momento junto, já tinha um relacionamento bom, esse relacionamento se aprimorou, as pessoas aproveitaram esse tempo para estar mais perto, investiram no devocional, né? Porque a gente sabe que um casamento, né, uma família só vai bem se tiver Jesus ali presente, né? Então, isso fortaleceu esses laços aí e temos relatos de muitas pessoas que estão passando um período muito bom, né? Mas, como você disse, a maioria, pastor Maninho, que eu tenho recebido relatos, a gente faz um pastoreio agora um pouco mais de longe, né? Já que a gente não pode estar presente, mas Sim. são crises, né, graves no casamento, principalmente por causa da ansiedade, né? Então, assim, tem gerado muita ansiedade, depressão, algumas pessoas entraram em depressão, e realmente o relacionamento ele ficou crítico, né? Então, outro problema, o problema financeiro, porque você imagina você está confinado dentro de uma casa, vendo necessidades que não podem ser supridas, e principalmente o homem, né, que tem essa responsabilidade, fica toda essa pressão sobre ele, ele não tem de onde prover, e aí começam as crises, né? Então, realmente, muitos casamentos aí estão sofrendo muito nesse momento, mas graças a Deus, a igreja tem investido, a igreja aqui tem investido também nesse aconselhamento mesmo de longe, suprindo essas necessidades, né? Assim, tem sido massificado muito essas lives pastorais aqui na igreja, onde as pessoas estão tendo esse contato diário com os pastores, estão conversando, desabafando, e esse acompanhamento, ele traz uma válvula de escape, de alívio, muito importante. Na verdade, a gente percebe que muita gente usava o trabalho como refúgio para não lidar com os problemas do relacionamento, né? Então, Com assim, certeza. tipo, talvez, pelo que parece, o casamento não ficou ruim por causa da quarentena. Parece que a quarentena só fez aumentar o que já era. O Com que estava certeza. bom meio que se consolidou mais, e o que estava ruim, né? Parece que teve uma dificuldade. Essa questão que você falou, cara, de depressão, de ansiedade, é crítico, velho. A gente está contando nos dedos quem é que não está à base de remédio nesse período. É Está verdade. não, meu, está louco, está sinistro. Eu até fiz uma live, conversei com um pastor que é auxiliar de um amigo meu lá no Mogi das Cruzes. Esse pastor chama-se Brunão, gente boa demais. E É. aí, e aí o Brunão falando, porque não sei o quê, uma pessoa, uma psicóloga me acompanhou e com ela eu consegui vencer a ansiedade. Aí quando ele disse isso, eu disse, cara, você venceu a ansiedade? Me dá o telefone dessa mulher, pelo amor de Deus. É verdade. Não, porque, pô, o negócio não tá fácil, o negócio não tá fácil, não. Essa questão de atendimento à distância. Meu Sim. gabinete está com a agenda cheíssima e meu É. gabinete agora é a sala da minha casa. Eu Olha aí. comprei microfone, comprei um headphone daquele que cobre a orelha toda, né? Sim. Porque eu tô tendo que dividir espaço com meu filho brincando e aqui tratando dos problemas das pessoas. E as pessoas têm procurado muito, porque realmente
tem sido um tempo difícil. Tem sido um Sim, tempo difícil, mas nessa questão emocional, e verdade. isso, de certa forma, afeta os relacionamentos. É verdade. Maninho, É, só destacar uma coisa que eu observei muito importante nesse trabalho do Celebrando Restauração, que a gente faz esse acompanhamento com as pessoas, né? E uma coisa que a gente introduziu que deu muito certo foi a parceria com os psicólogos da igreja. Então, assim, a gente sabe que as coisas espirituais a gente discerne espiritualmente. Há problemas sim, que a sim, pessoa recebendo Jesus melhora muito a situação. Mas tem pessoas que estão passando por doenças emocionais. E aí, a sim. gente indo esse aconselhamento, e os psicólogos fizeram uma coisa muito legal, que foi um atendimento gratuito para o pessoal do Celebrando, né? E um com taxa social para os que não são. Então, porque nesse momento que a gente está passando, imagina uma pessoa com depressão ou ansiedade e ainda ter que dispor de um dinheiro que ela não tem para se consultar, né? Então, essa conjunção, né, do trabalho pastoral com os psicólogos deu um resultado muito bom, sabe? Legal, legal. E uma coisa que acontece demais, as pessoas às vezes procuram a gente, pastor, me indica um psicólogo, Sim. né? Ou então você faz um atendimento, detecta claramente que existe um problema realmente crônico, um problema realmente de enfermidade que precisa de um tratamento de especialista. E quando você Uhum. aponta nessa direção, a pessoa diz, pastor, mas infelizmente eu não tenho condições. É Né? verdade. Agora, uma experiência que eu tive é assim, em relação aos psicólogos, para a gente procurar um psicólogo que caminhe na mesma linha. São várias linhas, né, Sim, que tem aí, mas assim, por exemplo, eu tive uma experiência com um casal que a gente caminhou com eles muito tempo para restaurar o casamento. E aí eu percebi que a esposa tinha um problema emocional e aí ela tinha um plano de saúde. Eu falei, ó, seria bom você procurar um psicólogo antes da gente trabalhar com essa parceria. E ela foi num psicólogo secular, né? E aí ele falou assim, olha, se a separação ela te faz feliz, vai por aí, entendeu? Então, assim, meio que desfez tudo aquilo que a gente vinha trabalhando. Então, é, tem que ter discernimento na hora dessa escolha, né? isso aí acende uma luz para a gente, no sentido de que cristãos precisam direcionar sua vocação para fazer curso de psicologia, né? Verdade. Porque um psicólogo com pressupostos cristãos, ele pode fazer uma diferença tremenda na vida de pessoas, né? Às vezes a gente tem muito esse negócio de o chamado de Deus, parece que o chamado parece que o chamado é só para ser pastor, para ir É, pregar na África. Na verdade, Deus chama todos e todos somos missionários. E Ele quer levantar economistas para fazer a diferença no mundo, quer levantar administradores, psicólogos, gente das mais diversas áreas, né? Eu vejo muito isso aí. verdade. Mas, pastor Márcio, voltando a falar de casamento, eu sei que um número razoável de casais já passaram por vocês, já sentaram naquele sofá, né? Verdade. Lá na Vila Militar e tal. Pela sua experiência, pelo que você tem acompanhado, quais são as maiores causas de crise no casamento, cara? O que é que você percebe que mais gera realmente conflito, divórcio, separação, coisas desse tipo? Então, pastor Maninho, eu me surpreendi. Quando a gente começou essa caminhada, a gente achava que o problema maior entre os casais era a questão da infidelidade, né? Mas a gente percebeu que o que mais separa casais, na verdade, são os desapontamentos diários. Então, assim, principalmente a mulher, ela coloca muitas coisas para debaixo do tapete. E nós, homens, a gente às vezes não tem aquele feeling de perceber que a gente está fazendo alguma coisa que está magoando elas. Tipo aí na quarentena, não ajudando. E elas vão acumulando aquele apontamento. Então, você está lá na sala, sentado dentro da televisão, ela não chamou, você acha que está tudo bem. Mas na cabeça dela, ela fala, olha só, por que ele não vem me ajudar? Ele não me ama, né? Ele não se importa comigo. E ela vai guardando esses desapontamentos. E esses desapontamentos guardados ao longo dos anos, eles vão endurecendo esse coração, né? E mesmo que exista o amor, aquilo vai ficando muito frio, muito distante. E aí começa toda a problemática. Então, foram raros os casos de pessoas que separaram porque tiveram uma infidelidade, né? Mas a maioria foram problemas cotidianos jogados para debaixo do tapete e os anos foram passando e esse amor aí esfriou e a pessoa já não queria mais estar com a outra. Aí começam os atritos, né? Então é surpreendente, mas a nossa rotina diária ela é destrutiva. Se a gente não tiver Nossa.
observando, cultivando, vai esfriando mesmo. Falando nessa questão, então a gente poderia dizer que o problema não são os grandes problemas. O problema está nos pequenos problemas que não são tratados e se repetem, se repetem, se repetem. Então, é uma construção de desencantamento, seria algo mais ou menos assim. Exatamente. Exatamente. Caramba. A Bíblia fala da raiz de amargura, aqueles problemas que não foram tratados, aquela falta de perdão, né, vai cauterizando o coração daquela pessoa e chega um momento, e geralmente, pastor Mania, eles procuram a ajuda quando já não tem mais solução praticamente, entendeu? Então, a mulher geralmente já não quer mais, ela já não acredita mais, né? Então, se o casal procurasse ajuda logo nos primeiros indícios ali, eu fiz até uma mensagem para casais chamada Sinais de Alerta para um Casamento em Perigo. Nessa palestra, eu dou dicas para a pessoa, principalmente o homem, observar que o casamento dele já não vai bem, né? E ele procurar ajuda antes, porque geralmente, quando procuram ajuda, já você não tem muito o que fazer. Cara, e você vê, né? Uma coisa é quem está do lado de cá tentando ter uma estratégia para ajudar, outra coisa é quando você começa a conviver de fato e ver, cara, não é o que eu pensava, né? Não é o que eu pensava. Mas essa questão de não resolver as questões pequenas, realmente isso é dramático. Porque uma questão, duas questões é pouco, mas quando começa a acumular, o bicho vai pegando, né? E você vê a mulher, Não, que é isso? Ela quer, ela vem, ela procura, mas o homem nunca está disposto a entrar nesse tipo de assunto, né? Isso para ele é desagradável, ele não quer que a gente fale de discutir a relação, né? Não quer, mas ela está querendo colocar para fora, ela está querendo falar, né, o ponto de vista dela. Geralmente a gente não quer ouvir. E aí ela engole aquilo, né? Porque toda vez que ela tenta falar, há uma briga, né? Então ela vai deixando, só que aquilo está fazendo mal para ela, né? Está corroendo ela por dentro. Uma hora explode e a pessoa fala, poxa, mas ela criou esse problema todo por causa de um copo d'água que eu deixei na pia, um copo que eu não lavei. Não é o copo. É anos de desapontamento sendo jogados ali para debaixo do tapete. Entendi. Aquele copo é a gota d'água do copo, né? É a gota d'água. O copo se torna a gota d'água do copo, né? Mas, verdade. Rapaz, olha quem entrou aqui, o Leno, cara, lá dos Estados Unidos. Já pensou? Eita, internacional agora, hein? A live agora ficou internacionalmente desconhecida, rapaz. Pastor Márcio, eu tive o privilégio de caminhar com você, conheço um pouco da sua história, né? Você já compartilhou alguma coisa. E, assim, o que eu acho que uma das coisas que mais gerou autoridade em você... Ó, a Cris também está lá acompanhando a gente com o Leno. Show de bola. Deus abençoe vocês, queridos. A doutora Norinha entrou também. Que bênção. Então, o que acontece? O que me faz ver claramente que essa efetividade que Deus tem dado, né? Essa eficácia com que Deus tem usado você e a Nilce, é pelo fato de que vocês não somente leram sobre casais, não somente ajudaram casais em crise, mas vocês mesmos viveram nos primeiros anos do casamento uma atmosfera de muito problema, não foi? Foi. De muita crise. Quando você fala de que, vencer as crises, você está falando com a propriedade de quem teve que caminhar essa estrada, né? Compartilha um pouquinho para a gente dessa história, que isso edifica muitas pessoas. Amém. Então, eu costumo dizer, né, que o nosso ministério, né, a nossa dor é o nosso ministério. Então, eu morava em Manaus ainda, né, conheci Nilce lá na igreja, e eu sou fruto de uma família disfuncional, né, onde o pai não fazia o papel de pai, né, minha mãe, né, não por não querer, né, porque ela sempre foi uma serva de Deus, mas por desconhecimento também, e o nosso lar não funcionava bem. Meu pai é alcoólatra, né, então a gente sofreu muito com essa dependência dele, e da mesma forma Nilce também é fruto de um lar disfuncional. Então, quando a gente se juntou, pastor Maninho, era duas malas sem alça, né? Que foi para debaixo do mesmo teto, né? Eita, e aí, Jesus. Interessante, a gente casou, né? Moramos um tempo em cima, na casa da irmã dela, que tinha um quartinho lá,
e depois a gente mudou para a Casa da Vila. E a gente se estruturou ali, só que havia muitas mazelas, né? Eu era um cara muito doente emocional, né? Muita coisa a ser tratada, e aquela disfuncionalidade começou a somatizar ali dentro de casa, e a gente começou a ter atrito. E é assim, a gente brigava quase todo dia, né? E brigava nisso, arrumava as malas dela e ia para casa dos pais dela, né? Que moravam... Eita, E aí, do jeito que eu estava em casa, eu ficava. Dali uns 40 minutos, voltava a Nilce de novo, eu estava lá do mesmo jeito. Ela ficava virada comigo. ela ia na esperança de você ir atrás. É isso, mas eu não ia. Aí, isso aí durou mais ou menos 2 anos. E aí, aprove Deus, né? Porque, assim, Deus ele tem um plano, né? Para nossa vida. E ele escolhe a gente, né? Para fazer esse plano, né? Que é um plano de salvação. E ele me transferiu para Florianópolis. Então, agora, estava eu e Nilce, 2 pessoas disfuncionais, a 6.000 e poucos quilômetros de Manaus. Nilce não podia ir mais para a casa dos pais dela, né? As brigas continuaram, agora pioraram, porque a gente estava isolado, a gente não conhecia ninguém em Florianópolis, né? Eu encontrei um ou outro amigo de turma lá, mas não tinha esse relacionamento. E aí, no inverno, que a gente não estava acostumado, né? Saímos de Manaus para Florianópolis, Maurício pequenininho, 2 anos, Marcelo na barriga, né? E a gente sofrendo toda essa crise, né? E aí aprove Deus colocar uma pessoa no nosso caminho que se chama Israel Fernandes Cruz, um pastor da Igreja Batista do Pantanal, em Florianópolis. Eu visitei uma vez a igreja, que eu ia para a faculdade, passava na frente da igreja, e fui visitar, e na segunda-feira ele bateu lá em casa, com alguma pessoa com ele, que hoje é meu cunhado, o pastor João Batista Chamon, casou com a minha irmã. Às vezes foram os 2 me visitar. E a gente estava numa situação tão precária, a gente tinha mudado recente, uma casa bem pequenininha, os nossos móveis não tinham chegado, era a caixa de geladeira que a gente usava de mesa, e eu não sabia se eu deixava ele entrar, se eu barrava ele na porta, né? E ele entrou ali, tomou um café com a gente, né? E aquele homem decidiu me colocar debaixo do braço e me ensinar a ser marido, ser pai, porque eu não sabia, né? Na verdade, eu não Discipulado. sabia. Discipular. E ele me falou uma palavra que foi justamente isso, pastor Maninho. Ele falou: Márcio, você está totalmente equivocado do que é ser crente, do que é ser um discípulo de Jesus. Mas eu vou te ensinar. E mesmo eu rejeitando ele, querendo fugir dele, ele me colocou debaixo do braço e insistiu, e Deus foi trabalhando no meu coração. E aí aconteceu uma coisa interessante. A gente não compartilhava com ele os nossos conflitos, porque assim, eu era um cara muito desconfiado, né? Não confiava em ninguém, né? E aí, um dia, ele me chamou e falou: Márcio, você vai fazer o curso de casados para sempre. Vai ter um seminário no final de semana e eu vou mandar você e a Nilce. Aí eu falei com a Nilce: Nilce, será que o pastor está sabendo de alguma coisa? Alguém falou alguma coisa para ele? Será que ele está sabendo que a gente está mal? Porque ele me chamou para fazer o curso de casar, né? Aí eu falei: bom, missão dada, missão cumprida, né? Fomos lá para o encontro, chegamos lá. E aí, quando eu cheguei lá à noite, que eu entrei no salão, o Gessé, que hoje é o líder nacional aí agora não é mais Casados para Sempre, parece que mudou o nome, né? Mas é da Universidade da Família. Ele falou assim: você que está entrando aqui nesse momento e acha que é o último da fila para ministrar para casais, é você que Deus está chamando. Aí chegou, eu tomei um susto, né? Falei: caramba, Deus está falando aí, né? Aí, fiquei lá, participei. Aí era assim, eles davam a lição lá no salão, a gente corria para o alojamento, fazia a lição, voltava. Eu achei aquele negócio muito chato, né? Não gostei, porque era um intensivão, né? Beleza, sim. Acabou no domingo, fomos para casa. Aí, de noite na igreja, ele chamou nós 2 lá na frente, pediu para eu levar o material do Casados para Sempre e falou: gente, ó, semana que vem está começando um curso de casados e o Márcio e a Nilce que vão ministrar. Eu falei: como assim? Né? Não esperava, né? E ele já tinha separado os casais, que eram todos mais velhos do que a gente, né? Ai, Jesus! Eu falei: tudo bem, mandou, vamos fazer, né? E fomos lá. Aí era sexta-feira o curso. Aí toda sexta-feira a gente estava brigado, né? Para ir para o curso. Para ministrar o curso. Para ministrar. Aí eu falei: Nilce, o pastor mandou, vamos fazer esse negócio, né? Pegava o manualzinho, a gente fazia a lição, né? Geralmente brigando, né? Fazia a lição e ia ministrar para os casais. Aí chegava lá,
reunia o grupo, né? Aí eu falava assim, eu nunca consegui, eu estou sentindo, né? Então o pessoal percebe no meu semblante, né? Uhum. Aí eu falei, gente, ó, o pastor Rael mandou ministrar aqui o curso, mas eu estou obrigado com a Nilson. Obrigado. O pessoal se identificava com a vida, né? E aí a gente começou assim, cara. E aí Deus foi trabalhando na nossa vida e a lição que ele mais trabalhou, né, foi o perdão, que eu não entendi o que era perdão, né? Eu achava que eu ia precisar sentir, mas não era sentimento, era decisão, né, em obediência à palavra. E aí a gente fez muitos concertos, né? Perdoamos de verdade, decidimos perdoar e Deus trabalhou o sentimento no nosso coração. E uma outra lição que foi 60% de mudança na nossa vida foi a lição acordo. Porque eu era o tipo do cara que eu tomava decisão e comunicava a Nilce. Então, várias vezes eu fiz isso, fazia um negócio lá no trabalho com um colega, emprestava dinheiro, chegava em casa, comunicava a Nilce. Aí ela ficava irada, porque para ela eu passava a mensagem para ela que ela não tinha importância, que ela não participava da minha vida. E geralmente eu quebrava a cara. Emprestava o carro, o cara batia. Emprestava dinheiro, não pagava, porque eu não tinha acordo com ela, né? Quando eu comecei a fazer esses acordos, mesmo quando a gente se dava mal, ela estava comigo, porque a gente decidiu junto. Isso aí mudou muito o nosso relacionamento. Então, eu posso dizer que 60% foi resolvido aí, né? E o restante nós estamos trabalhando até hoje, né? Porque Deus está lapidando a gente, né? O casamento nunca vai ser, né, um mar de rosas, até porque nós somos pecadores, né? Então, quando a gente for transformado, né, não vai precisar mais, porque a gente não vai casar nem se dar em casamento, né? Mas até lá, a gente vai estar na luta, né? Mas Deus operou em nós enquanto nós fazíamos. Então, hoje, meu aprendizado foi esse. Não é esperar ficar legal, um casamento perfeito, que nunca vai acontecer, para começar a ajudar as pessoas. Paulo fala, né? Caminha na luz que você tem. Então, aquele pouquinho que a gente recebia, a gente passava com sinceridade para aqueles casais, mostrando para eles que a gente era igual a eles, estava no mesmo barco. Mas a gente estava tentando, né? E se há algo que Deus viu na gente, foi a persistência, né? A Nilce é uma mulher maravilhosa, né? Foi um presente de Deus para a minha vida, porque ela perseverou. São 29 anos, né? Eu com um gênio muito difícil, uma pessoa muito sequelada emocionalmente, por causa dessa vivência com meu pai, mas ela suportou isso, né? E aguentou ali as cordas, né? Ela também com seus problemas, mas a gente venceu. Estamos aqui, né, pastor Maninho, para contar a história. E as duas dessa persistência, que eu lembro que um dia a Deus chegou para mim e falou assim, Márcio, eu não te amo mais, não quero mais, acabou, né? E naquele dia eu fiquei destruído, né? Até porque eu sou codependente emocional e fazia, né, de tudo para ser amado e aceito. E de repente você ouvir daquela pessoa, né, que não te ama mais, e naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo, eu falei para ela, Nilson, eu fiz uma aliança com você, né? E eu falei que era até a morte. Então, eu vou amar por mim e vou amar por você. Nesse momento, pastor Maninho, eu percebi que o amor, ele não era sentimento, né? O amor bíblico, ele vai além disso. O amor bíblico, ele é atitudes. Por isso que ele fala que a gente pode amar até o inimigo, né? Porque você não precisa gostar do inimigo, mas você pode ter atitude de amor para com ele, porque o amor constrange, o amor transforma o outro. Então, cada rejeição da Nilce, cada patada, cada afastamento, eu procurava retribuir com amor, né? E aquilo foi transformando o coração dela, né? E aí a gente conseguiu resgatar a nossa aliança. Então, foram anos de lutas, de persistência, né? Muitas vezes querendo desistir, mas eu tinha aquilo, né? Eu fiz uma aliança diante do Senhor, eu vou honrar minha aliança, e hoje a base que eu vejo que falta para os casais é essa premissa. Foi feita uma aliança, e essa aliança é para a vida toda, eu vou honrar minha aliança. Né? Então, a base para um casamento tem que ser esse alicerce, uma aliança que foi feita diante de Deus. Amém, Márcio. Cara, uma coisa que eu percebo muito, cara, quando casais me procuram em crise, sabe, é o quanto pessoas casam sem saber o que é casamento, velho. Uma questão básica como essa, que você colocou aí. Uma questão básica como a que você está colocando. Olha, casamento não é um projeto de satisfação emocional. Sim. Né? Casamento não é um projeto de satisfação emocional. Casamento não tem perfeita realização para oferecer
Assim como essa vida não tem perfeita realização para oferecer. Perfeita realização só quando o Senhor Jesus voltar e vivemos para sempre com Ele, né? Então muito do casamento precisa começar eu entendendo o que ele é e o que ele tem para dar. E não esperar do casamento o que ele não tem para dar. Né? Então, isso é básico. Eu converso muito com os noivos. Deus me abençoou em celebrar muito casamento, sabe? Para você ter uma ideia, eu passei 2 anos, quase 3 anos em Belém, né? E nesse período, deu 2 anos e 9 meses, eu acho, 2 anos e 10 meses, algo assim, eu celebrei 12 casamentos lá. Nossa. Todos de ovelhas minhas. Depois que eu cheguei aqui, acho que eu já celebrei 3 ou 4. Tá entendendo? E aí, o que acontece? Uma coisa que eu pude perceber é o quanto as pessoas precisam saber o que é casamento antes de entrar nele. E de dizer, cara, deixa eu logo lhe dizer uma coisa, você vai se decepcionar com essa pessoa. Com certeza. E você vai decepcionar essa pessoa também. Né? Mas vocês precisam, de agora, já saber se vocês estão prontos a persistir nesse projeto de Deus. Né? Porque é um projeto de Deus. E isso aí, cara, faz toda a diferença. É verdade. E entender isso mudou tudo na vida de vocês. É verdade. Viu, Maninho? Nessa caminhada aí, uma coisa que a gente percebeu, a gente tem os 2 cursos, né? O Casais Felizes e o Noivos e Agora. Durante o curso de casais, a gente percebia que a gente estava apagando incêndios que começaram lá atrás. Né? E aí a gente falou, a gente precisa fazer um curso de noivos que tem uma duração também de uns 3 meses e meio, como de casais, para fazer essa pessoa desistir antes de casar. A pessoa, ao máximo, se era aquilo mesmo que ela queria. E a gente viu que essa prevenção, que aí é uma prevenção, né? Uma preparação, antes da pessoa colocar a separação, ela tem as suas sequelas, não tem jeito. Se a pessoa termina ali no noivado, é muito mais fácil de resolver, certo? Então, durante esse curso de noivos, muitas pessoas constataram que falam, não tem nada a ver, não sei por que eu estou indo isso, porque nesse curso de noivos, ele vai falar sobre esse casamento das famílias, ele vai falar sobre assuntos que os noivos nunca conversaram. Por exemplo, eu estava ministrando com um casal de noivos, o rapaz chegou em determinada lição que falava sobre a família futura, né? O rapaz queria ter 5 filhos. E naquele dia ele descobriu que a esposa dele não queria ter filhos. Eles nunca tinham conversado sobre isso. Meu Deus! E estavam prontos, noivados para casar. Dali 1 mês eles iam casar. Então, assim, fazer eles conversarem sobre isso durante esse curso de noivos fez com que eles chegassem num acordo antes de colocar aliança. Isso vai fazer toda a diferença no futuro, entendeu? Sim. Sem dúvida. É uma das coisas que eu entendi que são fundamentais no ministério. Tanto é que no meu caso, assim, hoje a gente tem uma igreja aí com um fluxo de 400 pessoas por domingo, né? E aí, resultado, tipo, uma igreja quando já atinge esse porte, o pastor não tem mais aquela condição do pastor do interior, que vai na casa do povo semanalmente, né? Então, a dinâmica do pastorado muda. Mas uma coisa que eu não abro mão é de preparar individualmente os casais que vão casar, cara. Isso eu não abro mão de jeito nenhum, eu não terceirizo isso de jeito nenhum. E também não faço curso, e não faço curso coletivo, tá entendendo? Eu e o casal, 6 encontros, dependendo da dinâmica, às vezes dá uns 7, 8 encontros, mas isso é uma coisa que eu não abro mão, porque, e ainda tem mais, só caso se a pessoa passar por esse processo. Sim. Só celebra, não, você é livre, você pode casar. Agora eu também sou livre de não querer celebrar. Então, para você, se você quer que eu celebre seu casamento, a gente precisa passar por esse processo. E assim, tanto é que você conhece um pouco da minha teologia, você deve lembrar, eu não faço casamento em julgo desigual, por exemplo, né? Eu não caso crente com não crente, eu caso crente com crente e eu caso não crente com não crente. Isso aí eu faço, porque eu entendo que não é julgo desigual. Então, o que é que acontece? Mas o não crente com não crente, só caso se fizer o curso completo. E o curso, cara, é um evangelismo, né?
Porque Deus é o centro do começo ao fim. Aham. Eles vão entender que, na verdade, para casar, eles precisam primeiro definir a vida deles. Isso, E com isso, certeza. e isso sempre causa um efeito, isso faz uma diferença danada. Ô, Márcio, você mencionou uma coisa interessante. Você mencionou que quando esse camarada que ele discipulou lá em Floripa, ele ajudou, uma das coisas que você aprendeu foi o que era ser um homem, o que era ser um marido, o que era ser um pai. Sabe, Aham. eu tenho visto muito, Márcio, uma crise de masculinidade nos dias de hoje, cara. Sim. Eu tenho visto que os homens não querem ser homens ou não sabem o que é ser homens. Por que você tem refletido sobre isso, meu irmão? Essa questão da liderança masculina, da responsabilidade do homem. O que é que você tem refletido sobre isso? Compartilha aí com a gente. Sim. Então, essa questão da masculinidade, né? A gente vê que a masculinidade ela é um conjunto de atributos, papéis, né? Geralmente que uma sociedade atribui ao menino, né? São, na verdade, funde com o machismo. Nós temos no Brasil muito machismo, né? E não. E diga-se de passagem, muito machismo e pouca masculinidade, né? Sim, e ele começa a exercer o seu papel de líder dentro do lar, como Paulo orienta lá aos Colossenses, né? Aos maridos, né? Participar da vida comum do lar, né? Pedro também faz isso. Então, isso não deixa, não tira a masculinidade de ninguém, mas nós pais mesmo, graças a Deus eu e Nilson mudamos isso já na nossa estrutura, né? A partir do momento que nos tornamos pais, de ensinar o menino a fazer as tarefas domésticas, né? Como lavar uma louça, limpar a casa, enfim, participar da vida comum do lar. Por quê? Porque isso faz toda a diferença. E hoje, muitas crises, muitas reclamações que eu recebo é desse marido, que ele acha que ele trabalhou fora, chega dentro de casa, né? A mulher está fazendo todo o trabalho da casa, ela está confinada dentro de casa, e ele acha que ele não precisa participar daquilo. Isso aí não é masculinidade, isso é machismo, né? E isso vai irritando o outro, vai tirando a alegria do outro, porque ele se sente escravo. Até porque tem mulheres hoje que trabalham fora também, né? E quando elas chegam em casa, elas têm que fazer todo esse papel. Então, assim, quando há amor, né, há essa divisão bíblica de papéis, o homem ele chega junto, ele participa, né? Até porque fisicamente a gente tem esse suporte a mais, que a gente pode trabalhar, a gente pode chegar, a gente pode ajudar em casa também, né? E eu vejo ali a Nilce, quando eu chego e limpo a casa para ela, lavo a louça para ela, sem ela me pedir, para ela já abre um sorriso, né? Uma linguagem de amor isso aí, né? Sim. A gente colocou lá as 5 linguagens do amor, que é o serviço também, é uma linguagem. Você não precisa ficar falando para a pessoa, te amo, te amo, te amo, mas na hora H, né, de ajudar, de participar, nada, né? Mas se você chegar com as suas ações, é o amor, atitude, né? Então, toda a diferença. Então, os homens hoje, né, que são os machões, né, não tem nada de masculinidade saudável nisso, né? É um troglodita, né, que acha que imitando o pai vai dar tudo certo no trato com a esposa, no trato com o filho, mas ser homem de verdade é dividir esses papéis, é ser o sacerdote do seu lar, é ministrar para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, é chamar as pessoas da sua casa para a presença de Deus, é a responsabilidade dele, né? E os maridos têm delegado isso tudo para as mulheres, né? Sobrecarregando elas, e ele fica apático ali, né? Anulado praticamente. E assim, o engraçado é que o cara não participa das atividades, como ele poderia fazer, ajudar, participar, achando que isso é masculinidade, mas a verdadeira masculinidade que é tomar decisões, puxar para si a responsabilidade, no final de tudo dizer, não, o líder sou eu, então a culpa foi minha. Eu que vou pagar o preço, né? O que é liderança de verdade, o sujeito se esquiva. Né? Então, assim, lá no Nordeste tem muitos negócios. Vá falar com sua mãe. Vá falar com sua mãe. Sua mãe que resolve essas coisas aqui em casa. Vá falar com ela, pergunta a ela. E, na verdade, aquele papel realmente de sentar com os filhos, de conversar, de instruir, de ensinar a ser homem, né? Então, isso é uma coisa que está em falta, infelizmente. Infelizmente. Isso está em falta.
muitos casais que a gente recebeu, né? A nossa maior trajetória foi lá em Natal, né? Você está falando dessa realidade aí. E assim, as esposas chegavam e ela falava, pastor, tudo que eu queria era que meu marido assumisse o papel dele. A maioria delas, elas eram cabeça do lar, porque o marido se anulou e elas perceberam que essa troca de papéis estava afetando os filhos, que afeta, né? O filho fica sem referencial, né? Então, Deus instituiu esses papéis, o homem precisa mesmo ser o cabeça, isso vai trazer funcionalidade para aquela criança. Isso. E aí, elas usaram a expressão, meu marido é um banana. Eu só queria que ele retrucasse comigo. Quando eu quisesse me impor, ele me colocasse muitas coisas para mim, entendeu? Porque elas estavam fazendo um teste, querendo que eles assumissem o papel de cada personalidade dele e dela, né? Dominadora, eles se recolhem. Então, eu e Nilce, um dos nossos problemas foi esse. Nilce, desde o início, queria me dominar, né? Só que eu fui o único que resisti. Aí ela falou assim, ó, os namorados que eu tive, eu me apaixonei por você porque você foi o único que não se dobrou para mim, entendeu? Então, começava por aquela de não ir atrás, entendeu? Ali embora, eu deixava ela. Então parece... E é um embate... Isso. Então parece que ao contrário do que muita gente pensa, a mulher não está querendo disputar o lugar com o homem, né? Tudo que a mulher mais quer é que os homens sejam homens, né, pô? E eu fico olhando aí. Isso. E quando a mulher vai e diz assim que o cara é um banana, eu acho que isso é uma ofensa com a banana. Porque a banana tem substância, né? A banana é forte. Você come as duas bananinhas, aquilo lhe dá potássio, lhe dá energia. Eu acho que as bananas são mais fortes do que esses caras, né? Eu acho que sim. Mas enfim. Mas isso acontece demais. Isso acontece demais. A mesma coisa, cara. Eu falei do Nordeste, mas, cara, por onde a gente anda, né? As esposas, de fato, procuram o pastor e diz, pastor, eu gostaria que o meu esposo liderasse a família. Eu gostaria que o meu esposo dissesse, gente, vem aqui, vamos sentar aqui que a gente vai orar um pouquinho. Que a gente vai ler a Bíblia. Eu gostaria que o meu esposo dissesse, olha, vamos sentar e vamos fazer um planejamento. Vamos sentar e vamos ver quanto está entrando de dinheiro. Está entendendo? Quanto está entrando de dinheiro, quanto está saindo. Vamos descobrir aqui agora por que o dinheiro não está dando. Né? Só que elas têm que fazer essas coisas, porque o cara fica simplesmente... Parece às vezes que fica meio no mundo da lua. Aliás, é meio de homem isso, né? Homem para sair, aquela história da caixa do nada, né? Que o pessoal fala, né? Homem para sair do mundo e entrar nessa caixa do nada é daqui para ali. Só que, pô, não dá para viver 24 horas nessa caixa do nada, né, velho? Deixa a caixa do nada só para esses momentinhos assim que a gente precisa. Mas a gente precisa interagir com a vida real, encarar os problemas e assumir a liderança, né? Isso faz muita diferença, muita diferença dentro dos lares. Você mencionou, Márcio, antes, no início, né, que quando vocês começaram a ministrar para casais, né? Quando vocês começaram a ministrar para casais, vocês pensavam que o maior problema era infidelidade conjugal. Era adultério. E, de repente, quando veio o dia a dia, descobriram que não era isso. Embora não seja o maior problema, mas isso é uma coisa que ainda acontece, né? Acontece com alguma regularidade e, vez por outra, a gente precisa lidar com essa situação, né? Então, cara, como conseguir perdoar um adultério, cara? Tem esperança para um casamento que está se acabando em virtude disso? Cara, como lidar com isso, cara? Que coisa difícil. Que conselho você teria para dar para pessoas que estão enfrentando esse tipo de dificuldade? É verdade, da exceção que Jesus vai dar justamente por essa do divórcio lá. Mas assim, eu creio que é possível sim, não só creio como vi acontecer muitas vezes, né? E eu sei que Deus pode restaurar completamente, né? E esse casal viver mais feliz do que vivia anteriormente. Uma das coisas que eu observei nessa caminhada
e que os casais acabam entendendo quando eles têm um acompanhamento. Então, o acompanhamento nesse tempo é muito importante, né? O aconselhamento, uma pessoa caminhando junto, discipulando, é que, na verdade, nós, cônjuges, empurramos o outro para a infidelidade. Talvez algumas pessoas vão ficar chocadas com isso que eu estou falando. Mas, quando você vai ouvindo a história dos casais que estão nessa situação, você vê que lá atrás, de uma forma ou de outra, empurrou o outro para aquela situação, colocando o outro em perigo. Então, assim, quantas vezes uma esposa chegou para o marido e falou assim, olha, tem uma pessoa lá no trabalho me assediando, tem uma pessoa me elogiando muito, e o marido fala, porque você está dando bola, você é uma safada, e aquelas coisas todas, do machismo, né? Quando tudo que ela estava pedindo era um socorro, que ele prestasse atenção nela, que ele acompanhasse ela, que ele fizesse algo para proteger ela, que é o papel do sacerdote, do marido, e ele não deixasse ela solta, né? Isso, ele atribuiu a culpa a ela, e a próxima vez que aquilo acontecer, ela não vai contar para ele, porque ela já sabe a reação dele. E aí o que vai acontecer? O inimigo encontrou a brecha, aquela pessoa vai adoçando o ouvido, em casa não tem atenção, né? Não tem diálogo, e aí quando vê, aquela pessoa cai. E aí quando cai, vem toda a condenação, mas quando a gente vai levantar o histórico, a gente vê que o próprio marido contribuiu para aquela situação acontecesse, e vice-versa, né? As esposas também que não ouvem o marido, que não dão atenção, carinho, não cuidam, e lá fora alguém está cercando, está dando tudo aquilo que aquela pessoa não tem em casa. Então, de alguma forma, essa pessoa entende no decorrer da caminhada que ela foi participante disso. Por quê? Um lar saudável, pastor Maninho, onde os cônjuges estão juntos, orando, conversando, olhando nos olhos, você percebe que algo não vai bem, que está errado. E ali um protege o outro, né? Eu vi o testemunho de um pastor lá de Fortaleza, da Igreja Batista Central, ele falando que ele começou a ser assediado no banco por uma menina, uma estagiária, né? Isso aconteceu mais 2 vezes, ele chegou em casa, contou para a esposa dele, e a esposa dele foi bater lá no trabalho, e cumpriu o expediente com ele sentado num canto lá, né? Marcou presença, e acabou com a situação, entendeu? Sensacional! Que estava cercando, saiu fora, né? Então, assim, você ter essa abertura com seu cônjuge, você ter essa liberdade, eu acho que isso aí é a verdadeira cumplicidade, de você chegar e poder falar, e isso vai fazer toda a diferença na hora de proteger aquela pessoa. Porque a gente não está aqui para ficar dando corda para o outro, para depois cair em cima para julgar. Por que a gente não fez nada antes? Quando a gente percebeu que a situação estava caminhando para uma coisa ruim, né? Por que a gente não alertou? Então, isso acontece com os filhos também. Então, eu creio na restauração. Nós, nessa caminhada aí, ministramos para muitos casais que hoje estão vivendo muito bem, passaram por essa situação, né? E Graças hoje a Deus. restauraram seus casamentos. Então, é possível. E aí entra a questão do perdão, né? É um entendimento equivocado que as pessoas têm também, achando que o perdão é esse sentimento que uma hora vai acontecer. Não. Se a pessoa errou, né? A Bíblia fala só de um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não contra o adultério, né? Então, você pode perdoar sim, isso não te diminui, não, né? Isso não deixa você menos macho, não. Então, você, de certa forma, deve ter contribuído para isso acontecer, você pode perdoar sim e restaurar o seu lar, e assim, isso vai fazer toda a diferença na sua vida e principalmente na vida dos filhos, porque quando os pais se separam, as mazelas que acontecem na vida desses filhos, elas são imensuráveis, entendeu? Então, a gente atende aí a jovens, adolescentes, de pais separados, são os transtornos maiores possíveis. Eles se culpam daquilo, eles acham que a separação foi por causa deles, causa um monte de problemas na vida dessas pessoas, gerando mais lares disfuncionais. Então, o inimigo ele veio para isso, né? Matar, roubar e destruir. Então, eu sempre aconselho os casais a restaurarem. E a gente caminha junto. E aí, pastor Maninho, entra um processo que a gente chama de reparação. Por exemplo, um casal teve esse problema, começou essa caminhada. Aquela pessoa que pecou, ela entra num processo de reparação. Por quê? Algo foi tirado da outra pessoa, a confiança. Então, aquele marido, se for o caso do marido que caiu, ele não tem direito mais a senha no celular, ele tem que ficar dando satisfação, sair do trabalho, chega em casa em 10 minutos. Por quê? Porque ele está fazendo reparações ao que ele roubou da esposa dele, que foi a confiança.
Então, ele fazendo isso, ao longo do tempo, ele consegue restaurar essa confiança. Por quê? A maioria dos casais vão no aconselhamento, pede perdão um para o outro e são largados e não fazem o processo de restauração. E aí, o que acontece? Né? Logo, ou acontece de novo, ou eles não conseguem seguir adiante. Por quê? Vai ter que ter alguém caminhando com esse casal. Por quê? Vai ter os momentos da crise, que vem as lembranças, né? Que vem a dor. Então, ali, um conselheiro, uma conselheira, alguém que esteja caminhando com o casal, vai ajudá-los a passar por aquele momento ali. Sempre lembrando, né, que se não for feita a restituição daquilo que foi tirado, essa cicatriz ela nunca vai sarar. Sempre vai estar vindo alguma coisa à tona. Então, precisa fazer a reparação. Sim. Na verdade, todas essas reparações são evidências de arrependimento genuíno, né? Exatamente. Quem se arrepende está com a cara no pó. Isso. Quem se arrepende não está cheio de razão, não. Com certeza. Né? Como é que a pessoa pode dizer que se arrependeu se ainda está cheio de justificativas, cheio de exigências? Cheio, né? Não, meu amigo. Você calado já está errado. É verdade. Né? Isso é evidência de arrependimento. Com Olha, certeza. Márcio, esse negócio de senha de celular, cara, eu vou ser honesto com você. Eu digo aqui na minha igreja, ensino pros meus casais aqui. Tá entendendo? Olha, cara, casou, não tem esse papo, velho, de celular com senha. Não tem esse papo de meu celular, seu celular, meu dinheiro, seu dinheiro, sua mãe, minha mãe. Meu amigo, é uma só carne. Rapaz, eu me lembro, olha, pastor Márcio, uma das maiores lições que eu tive sobre essa questão foi no tempo que a gente estava junto lá em Natal. Eu tive uma. Vocês devem lembrar, né? Que eu tive uma doença que eu passei um período afastado do ministério. E a minha doença era no ânus. E aí, resultado, quem colocava remédio lá era Débora, amigo. E aí, depois que eu passei por aquela situação, eu digo, amigo, não tem nada meu mesmo, não, viu? Nem essa parte do meu corpo é minha, meu amigo. Olha aí, é a minha esposa que está tomando conta e tal. Então, aí, cara, não tem essa história. Não tem esse negócio de meu e seu. É uma só carne. Acabou. Quem já viu um negócio desse de você, pô, é uma senha que eu tenho que a minha esposa não tem? Quem já viu? Aqui, na verdade, a gente usa um padrão aqui, sabe? Todos os dispositivos da casa têm a mesma senha. A gente não deixa sem senha, porque a gente tem um filho de 4 anos, né? A gente tem um filho de 4 anos e não dá para deixar o celular aberto, porque ele pode entrar e fazer uma besteira, de repente começar sem querer fazer uma live ou tá lá no banheiro, de porta aberta, e o negócio fica meio feio, né? Então, precisa ter uma senha. Mas a senha é a mesma. A senha do celular dela é a mesma senha do meu celular, é a mesma senha do meu iPad, é a mesma senha do computador. Então, o resultado, qualquer um entra a hora que quiser, não tem esse negócio. Não faz sentido, amigo. Não faz sentido. Aqui é também, tudo de todo mundo. Há muito tempo atrás, né, essa senha comum para a família toda. Então, até hoje, a gente adota isso. Inclusive, Letícia e Ellen entraram no jogo também, entendeu? A namorada do Marcelo e a esposa do Maurício, né? Então, assim, é preciso ter senha, porque o celular, né, às vezes está em outro lugar e precisa estar protegido, mas entre a família, a gente não tem essa barreira, né? Todo mundo tem a mesma senha e pode acessar a hora que quiser. Então, assim, nesse processo de reparações, até a questão sexual tem que ser rendida ao outro. Então, assim, o cara que caiu nada sexualmente da esposa dele, no sentido dela não querer ter relação, porque está muito ferida. Então, ele vai ter que esperar esse processo, sem oprimi-la, sem acusá-la. Por quê? Porque é o processo de reparação. Então, quem não faz todo esse processo, que às vezes demora, ele não consegue restaurar o casamento. Por acompanhamento, casal, pastoral, com alguém, algum conselheiro, para que eles consigam superar, porque as crises vão acontecer. Não uma vez só, muitas vezes. Né? Aí que a gente fala que é o apagar incêndio, né? O casal chama a gente de madrugada, aquelas coisas todas que acontecem. Mas eles precisam estar com alguém acompanhando. Não dá para superar isso aí sozinho. Olha, pastor Márcio, sensacional sua participação, meu irmão. Cara, muito gostoso esse bate-papo. Olha, pessoal, a live vai ficar salva lá no IGTV do nosso perfil da igreja, tá? @PIB de Mauá.
segue a gente que sempre tem conteúdo bacana assim, tá bom? Então, assim, @PIB de Mauá, o nosso perfil. Você que segue aí o Pastor Márcio e entrou por causa disso. Se quiser me seguir também, Emanuel o Show Oficial, porque aqui em São Paulo ninguém me conhece por Maninho. Aqui em São Paulo eles têm o costume de chamar o cara pelo sobrenome. Então, eu sou Pastor Uchoa. Já pensou? Só? Eu só penso que é japonês. Pois é. É o sobrenome aqui. O pessoal me chama de Pastor Uchoa, mas enfim. É lá, Emanuel Uchoa Oficial. Se você quiser me seguir. E se quiser seguir o perfil da nossa igreja, PIB de Mauá, essa live logo, logo vai estar lá, tá? A gente vai dar uma trabalhada. No nosso YouTube, e o PIB de Mauá SP, esse é o canal lá da gente. Se quiser também, tá lá todas as minhas pregações, os cursos que eu estou ministrando, tá certo? Então, certamente vai ser bênção. Gente, muito obrigado por ter acompanhado. Pastor Márcio, eu queria fazer oração aqui por você e por sua família. Pode ser, meu irmão? Pastor Maninho. Muito obrigado pelo convite. Fiquei honrado, viu? Rapaz, honrado fiquei eu e feliz demais de rever você, de rever a Nilce, tá? Nós amamos muito vocês. Marcelo, Deus abençoe, Marcelão. Saudade de você, filho. Amo você, viu? Deus abençoe muito. Tá, Maurício? Você também, meu irmão. Um beijão. Letícia, a esposa do Maurício eu não tive o privilégio de conhecer, mas ainda vai ter a oportunidade. Ellen, pois um beijo para você também, Ellen. Um abração à turma de Natal que está acompanhando e à turma aqui de Mauá também. Um beijão, tá? O Edman pode me chamar de Maninho, não tem problema nenhum. Quem quiser chamar, pode, tá? Não tem problema nenhum. Vamos orar. Sim, eu vi o Alfredão, a Naná, o Edman, eu já vi aqui. Vi o Eduardo, vi o Digão. Vi uma galera. Muita gente que entrou aí. Mas vamos orar? Paizinho, muito obrigado por esse tempo precioso, Pai. Continua abençoando o pastor Márcio, a Nilce, seus filhos, derramando uma graça especial sobre essa família, que eles continuem sendo bênção na vida de todos. Obrigado por esse tempo de conversa e abençoa nossos casamentos, para que nossos casamentos reflitam tua glória e agradem teu coração. É o que eu te peço, Pai querido. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijão, gente. Fica com Deus. Arnaldo, pode me chamar de Maninho, não tem problema não, viu? Irmão Arnaldo aqui. Pastor Daniel, acabou de entrar, pastor Daniel. Estamos saindo, estamos encerrando agora. Mas seja bem-vindo mesmo assim. Pastor Daniel lá de Natal. Um abração, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe.